Dando continuidade aos nossos cadernos de inteligência artificial, vamos ver desta feita alguns aspectos computacionais do uso da lógica proposicional para a solução de problemas, além de mais alguns métodos de prova. Os métodos de prova podem ser divididos em duas classes. A primeira classe seria a classe que prova por enumeração. Enumeração significa a utilização de tabelas de verdade para verificar a relação entre uma ou mais variáveis ou expressões. Através da enumeração, nós podemos verificar se uma expressão é consequência ou não, consequência lógica ou não de um conjunto de expressões. O segundo tipo de método de prova, ou a segunda categoria ou classe de métodos de prova, seria aqueles métodos de prova que utilizam a manipulação sintática, que formam uma espécie de cálculo semelhante ao algebrismo. Então, alguns desses métodos são a dedução natural, os tableaus analíticos, a resolução e assim por diante. Esses métodos nos permitem inferências a partir da manipulação dos símbolos. Esses métodos, qualquer que seja ele, muitas vezes, eles requerem que as expressões estejam em certos formatos específicos. Por exemplo, a forma de Horn ou, por exemplo, a forma normal conjuntiva. A forma de Horn é uma forma comum onde nós temos uma implicação material como elemento básico. Então, normalmente nós temos uma expressão que implica um elemento, ou um conjunto de expressões implica um elemento, ou um conjunto de elementos implica outro. Há sempre assim, um elemento que é implicado por um conjunto de expressões. Essa forma também pode ser vista como sendo uma disjunção de um certo número de expressões, onde todos são negados e apenas um deles é positivo ou é afirmado. Então, eles são equivalentes, logicamente, esse com esse. A forma de Horn é utilizada para que a gente possa aplicar indiscriminadamente o modus ponens, tanto para a prova com encadeamento para frente e o encadeamento para trás, que nós vimos no vídeo anterior. Então, para que a gente possa fazer o encadeamento para trás ou para frente, conforme nós vimos no vídeo anterior, é preciso que a gente esteja com as expressões na forma de Horn. Uma outra forma normal muito utilizada em lógica é a forma normal conjuntiva. A forma normal conjuntiva é representada através de uma disjunção, por isso é uma forma conjuntiva, de um conjunto de expressões disjuntivas. Então nós temos disjunções aqui dentro, mas as expressões todas disjuntivas são ligadas por conjunções. Essa forma normal conjuntiva é muito utilizada para métodos de prova como a resolução, por exemplo. Para converter uma expressão qualquer de uma forma para outra é sempre possível, né? Então vamos converter uma expressão qualquer para a forma normal conjuntiva. Seja a expressão B11 implica se, somente se, a bi implica, né? Implicação bicondicional a uma expressão P12 ou P21. Então, seja essa expressão, vamos convertê-la para a forma normal conjuntiva. A primeira coisa que temos que fazer é eliminar o bicondicional, substituindo o bicondicional por A implica B e B implica A. Então, nós temos aqui B11 implica P12 ou P21, B1 implica P12 ou P21 e P12 ou P21 implica B11. Então, nós já temos uma expansão dessa primeira expressão. A seguir, nós continuamos tendo implicações aqui. Então, vamos eliminar as implicações pelo não A ou B. Então, nós temos que A implica B é equivalente, logicamente, a não A ou B. Então, essa expressão aqui vai se transformar na negação da primeira ou a segunda. Né? Como não há problema de associatividade aqui com o ou, então nós temos o não B1 ou isso ou aquilo. E essa expressão também vai ser eliminado o condicional. Então, não a primeira ou a segunda. Bom, agora vamos mover as negações para dentro, no caso aqui essa negação de não A ou B, vamos mover para dentro. Então nós temos a primeira permanece como estava e continua, mas aqui nós colocamos a negação para dentro, que fica não A ou B igual a não A e não B. Então, ou B. Bom, agora aplicamos a distributividade do I sobre o ou aqui, e aqui nós já estamos sem problemas, então aqui nós já temos uma expressão disjuntiva, não B1 ou P12 ou P21, e essa expressão aplicada à distributividade fica não P12 ou B11 e não P12 ou B11, e aqui nós temos três expressões. As expressões internamente são
expressões disjuntivas ligadas por conjunções. Então, essa expressão está na forma normal conjuntiva. Para que isso? Para que a gente possa, por exemplo, aplicar a resolução. A resolução é um método de prova e nós vamos ver agora como é que funciona. Então, sejam as afirmativas. Ou o aquecimento global é antropocêntrico ou é provocado pelo Sol. Segunda expressão, ou o aquecimento global não é antropocêntrico ou é de causa geomagnética. Bom, nós podemos transformar isso aqui em fórmulas da lógica proposicional. Então, seja a proposição A, o aquecimento global é antropocêntrico, B, o aquecimento global é de causa geomagnética, e C, o aquecimento global é provocado pelo Sol. Essas duas expressões aqui podem ser resumidas da seguinte forma. A, ou seja, o aquecimento global é antropocêntrico, ou C, ou é provocado pelo Sol, e, a segunda expressão agora, não é o caso que o aquecimento global seja antropocêntrico, não A ou B. Então, nós temos aqui uma expressão na forma normal conjuntiva. Observem que o literal A, ele aparece na expressão, na primeira parte, de forma afirmativa. Na segunda parte, ele aparece de forma negativa. Isso quer dizer que qualquer que seja o valor A, ele não vai interferir na expressão geral. O A é inútil, eu posso valorar ele para A ou para verdade ou para falso, ele não vai me garantir a verdade ou a falsidade da expressão. Então eu posso perfeitamente eliminar o literal complementar A e a partir dessa expressão nós deduzimos uma outra expressão, nós inferimos uma outra expressão que é exatamente C ou B. Se C for verdade ou B for verdade, toda a expressão será verdade. Então esse é o resultado dessa expressão. Os literais complementares devem ser eliminados e o resultado dessa eliminação são as expressões que nós deduzimos, que são inferidas a partir das expressões anteriores. Como é que nós usamos isso? Nós usamos isso da seguinte forma. Primeiro, uma vez que temos uma base de axiomas qualquer de uma expressão que desejamos provar, nós negamos a expressão e começamos o processo de eliminação dos literais complementares até chegar a uma cláusula vazia. Isso equivale na matemática a uma coisa chamada redução ao absurdo. Né? Uma coisa que é negada e é afirmada ao mesmo tempo, ela é absurda. Observe que para começar o processo, todas as expressões devem estar na forma normal conjuntiva. Então, se chegar à cláusula vazia, nós provamos que a mesma não pode ser negada e, portanto, é verdade essa expressão. Ela é verdadeira. Isso é um método de prova. Vamos ver um exemplo. Dados os axiomas não P21 ou B11, não B11 ou P21 ou P21, não P12 ou B11 e não B11, nós temos aqui um conjunto de axiomas. Nós queremos provar que não é o caso de P12. Bom, observe que as expressões aqui têm índices. Mais na frente nós vamos ver uma das utilidades para esses índices. Mas os símbolos proposicionais podem ter índices sem problema. Então, o importante é o símbolo aqui. Bom, então nós queremos provar o não P12. Bom, para provar isso aqui, basta que a gente negue ele e submeta a um processo de resolução. Está aqui as expressões que nós temos anteriormente, estão todas aqui. Né? Nós tiramos aqui as conjunções, as vírgulas que representam estariam no lugar das conjunções. E aqui nós temos os ous, as expressões disjuntivas separadas. Bom, nós queremos provar que não é o caso de que P12. A gente nega ele e submete a um processo de resolução. Inicialmente nós teríamos essa primeira linha, mas unindo esse literal negativo, aliás, esse literal negativo B, não B1, com esse literal negativo B1, nós deduzimos não P12. E tendo esse literal negativo com esse literal positivo, nós chegamos a uma cláusula vazia, que já prova imediatamente que não é possível negar essa expressão, e essa expressão é verdade do jeito que ela está, que é não P12. Não existe um caso, não existe o P12. P12 é negado. Essa aqui é uma expressão válida. Bom, o que nós poderíamos ter feito além de chegar diretamente a uma cláusula vazia aqui é gerar outras expressões. Então, o não P21 aqui unido com o P21 daqui, né, essas duas expressões unidas, pode gerar um terceiro grupo. Vamos ver aqui só um minutinho. Então, nós temos aqui o B11 está afirmado aqui e está negado aqui. Então, nós podemos unir essas duas expressões. Unir essa expressão com essa daqui. Está afirmado aqui, está negado aqui. Unindo os dois, sobram os P's. E nós podemos unir outras diversas expressões. Aqui o P está negado e aqui afirmado. Então, nós podemos unir essas duas expressões e gerar o B daqui e os P's daqui.
Então nós podíamos ter criado um conjunto enorme de outras expressões a partir da eliminação dos literais complementares. Então toda a eliminação de literais complementares tem como resultado uma nova expressão que é consequência lógica do conjunto de axiomas anterior. Então é bem simples o método de prova por resolução. Vamos dar uma olhada agora nos aspectos computacionais dos métodos de prova. Bom, vamos dar uma pausa aqui nos nossos vídeos para um pouco de código. E para começar, vamos no nosso notebook Jupyter importar algumas bibliotecas que serão úteis para o nosso trabalho. A Intertools, que nós já conhecemos, e a biblioteca Copy. A primeira função que nós vamos criar aqui é a função para extrair literais de uma expressão. Isso é muito fácil na linguagem Python. Antigamente isso poderia dar mais trabalho nas outras linguagens, mas no Python é fácil. Então vamos colocar aqui nossa função para extrair literais de uma expressão. Essa função chamada literais, ela tem por objetivo extrair os literais de uma expressão qualquer. As expressões que nós vamos utilizar aqui são expressões cujos operadores lógicos ou conectivos lógicos serão os próprios conectivos da linguagem Python. Então nós podemos aqui usar como exemplo, extrair os literais da expressão A ou B, por exemplo. Então nós teríamos aí o A ou B. Extrair os literais de expressões mais complexas. Tipo A ou B e C, D. Então nós teremos aí as literais A, B, C e D. Agora nós vamos ter que lidar com a questão da valoração. Para que a gente possa construir tabelas de verdade, é necessário que a gente crie essas valorações para determinados conjuntos de literais ou de expressões. Então vamos criar aqui uma função bem simples, chamada aqui de valoração. Ela vai, dado um conjunto de literais ou de expressões variáveis, vamos calcular todas as valorações possíveis para esse conjunto de expressões. Então ela simplesmente, se for tamanho 1, ela retorna true ou false. Nós vamos usar aqui true ou false. Se ela for maior do que 1, ela vai chamar recursivamente a valoração para tamanho menor. Tamanho menos 1, que é o tamanho da expressão. E a todas as valorações que ela conseguir com a expressão com tamanho menos 1, ela vai acrescentar o true e depois acrescentar o false. E retorna o resultado da expressão que nós estamos calculando agora. Ela é muito simples também. E vamos executar. Então, se nós quisermos uma valoração para duas variáveis booleanas, por exemplo, nós teremos que a variação ela pode ser verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. É claro isso aqui, né? Nós quisermos uma valoração para expressões mais complexas, para 4, por exemplo, nós teremos aí todas as valorações possíveis para 4 literais booleanos. Se nós mudarmos esse valor aqui, obviamente vai tudo funcionar perfeitamente para 8, para 10, assim por diante. Só que os números vão começar a ficar um pouquinho grandes, né? Vamos ver agora como é que a gente encontraria uma valoração de um conjunto de literais para satisfazer uma determinada expressão. Uma forma simples de fazer isso é através dessa pequena função aqui. Então nós temos aqui uma expressão qualquer, nós vamos extrair os literais dela usando aquela expressão anterior, vamos imprimir e vamos calcular uma valoração, ou todas as valorações possíveis para esse literal, para esses literais. Dadas cada uma dessas valorações possíveis, nós vamos criar uma expressão substituindo os literais pela expressão que acabamos de gerar na nossa valoração. Resumindo, então nós vamos pegar a expressão anterior e vamos substituir os literais por valores que nós obtivemos na valoração. Dessa forma, nós podemos avaliar cada uma das expressões que é gerada substituindo os literais
E a função eval do Python nos permite saber se essa expressão, no final das contas, ela é verdade ou falsa. Observe aqui que eu tomei um atalho, que é a função eval do Python. Você poderá fazer o seu próprio analisador sintático e você pode aí criar também a sua própria avaliação, a sua própria forma de avaliação das expressões. Aqui nós queremos mostrar apenas a potencialidade da IA, ou seja, como a IA funciona. Então, os detalhes de implementação você vai ter que ir atrás. Mas aqui é muito fácil. Se a expressão for verdadeira, nós retornamos a expressão dos literais com a sua valoração. Ou seja, nós encontramos um conjunto de valoração, ou uma valoração para o conjunto de literais que resultam na expressão sendo avaliada como verdadeira, ou seja, que satisfazem a expressão. Então, seja a expressão, por exemplo, not A ou B, ou seja, não A ou B, e, and, C ou D. Então, aqui é uma expressão que nós vamos verificar qual é a valoração para A, B, C, D que satisfaz essa expressão. E isso é muito fácil, é só chamar a expressão sat1 que nós fizemos aqui, satisfação 1, e passar para ela a expressão. Ó, os literais dessa expressão, ele imprime, são A, B, C e D, encontrou aqui. E a valoração é false, false, true, true. Com essa valoração aqui, nós satisfazemos essa expressão. Vocês podem testar aqui e substituir. Ó, se A e B são falsos, então falso ou falso, logicamente dá falso. Não falso é verdade, então essa expressão é verdade. C e D sendo true e true, C ou D é true, verdade, e true com true é verdade. Então vocês podem observar que a nossa função trabalhou corretamente. Qual é o problema com essa função? Essa função é o seguinte, é porque ela cresce exponencialmente com 2 elevado a n, ou seja, o número de linhas da nossa valoração será exatamente 2 elevado a n, ou seja, é uma função que vai exigir muitos cálculos se a expressão for bastante complexa. Discutiremos em detalhes algoritmos de satisfazibilidade e sua implementação no próximo vídeo. Até daqui a pouco.